graça, misericórdia e paz. Sejam bem-vindos ao culto Verbo da Vida Fortaleza, Zona Norte. Eita, coisa boa. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Eita, glória. Cadê o povo? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Todo mundo bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Mônica, Charlon, beijo na minha Batigute. Deixa eu ver. O Pepe, o Cleito já chegou. Glória a Deus. Aleluia. A Mônica lá em Porto. Tá de visual novo. A gente anda acompanhando, viu? As redes sociais. Tá bonita, viu? Glória a Deus. Aumenta a luz. Luciane. Amém. O Senhor é bom. Eita, glória. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao culto Verbo da Vida Fortaleza, Zona Norte. Um abraço para a família toda da irmã Rosiane, né? É, sim. Beijão nas crianças, né? Pepe, eu acabei de... Pepe, Elaine, Fernando, a irmã Rose, o irmão André, a Duda e todas as meninas aí da casa. O nosso muito bem-vindo, graça, misericórdia e paz. Marcone, Serafim, Edilma e Mateus. A irmã Elizabeth e a Sarinha, né? Sarinha tinha mandado um abraço para você. Um abração para Sara, viu? Glória a Deus, já já a gente vai estar junto no nome de Jesus. No nome de Jesus, menos um dia. A Marta Freire tá botando uma florzinha aí pra nós. Seja bem-vindo, graça, misericórdia, pai. Até a florzinha tá até cheirosa, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Ananda, muito bom, gente, muito bom estar com vocês essa noite. Glória a Deus, o Senhor é bom, né? Hoje nós vamos estudar mais uma vez a palavra da fé, para que a gente possa nos encher cada vez mais, né? Nada nos abala mais, amém? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos felizes porque, queira ou não, amanhã já começa, né, as nossas, para algumas pessoas, as atividades, glória a Deus, né? A gente já começa a voltar ao trabalho, daqui a pouco a gente começa a voltar às nossas atividades na igreja. Será um tempo precioso, amém? E eu espero contar com todos vocês lá. Oi, Pedro Paulo, seja muito bem-vindo, nosso cordial boa noite, graça, misericórdia e paz. Aliás, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois que terminar esse culto, o vídeo vai ficar postado e você vai poder acompanhar a qualquer momento, né? É isso aí, amado. E quantas vezes você precisar. É isso aí, glória a Deus. A gente vai ser bem breve, né, por causa da internet. Então hoje a gente tá, né, bem com esse cuidado, mas por nome de Jesus não vai falhar, em nome de Jesus. Primeiramente nós queríamos parabenizar a irmã Mercedes, né, que fez aniversário ontem. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns. Aleluia. Muito bom, amado. Presentão, hein? Glória a Deus, o Senhor é bom, viu? O Senhor é bom todo o tempo, não esqueça disso, o Senhor é bom todo o tempo, à medida que a gente é fiel a Ele, Ele é fiel conosco, amém? E o Davi, nosso pequeno Davi. Nosso pastorzinho. Glória a Deus. Filho de Meriane e André, irmão do Lucas. É isso aí. Garoto esperto, jogador de futebol, menino bom, meu pastorzinho. Parabéns, aleluia, queridão. Nós celebramos sua vida, no nome de Jesus. A irmã Thalita com o Zenito de casamento. Eita, glória. Thalita e Zenito. Zenito. Nossos parabéns por essa celebração de casamento. Amém. Que essa data, né, minha filha, se repita cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. E essa é uma data boa para comemorar o aniversário de casamento. É isso muito aí. Bonito isso, muito bonito, um exemplo. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui no Facebook, é isso? Nós estamos no Facebook. No Facebook, né? Então tem muitas pessoas, amados, que a gente não conhece, mas a gente tá esperando a boa oportunidade para a gente se conhecer pessoalmente, né?
Contra isso, a gente vai avisar da nossa igreja, Verbo da Vida Fortaleza Zona Norte, que ela fica localizada na Rua Padre Guerra, 1437, próximo à Regional 3, tá bom? Para que a gente possa estar se reunindo, para que a gente possa estar tendo um pouco de contato, né? A gente vai estar orientando daqui para a próxima semana como é que vai ser as nossas atividades ao retorno. E a gente vai ter todo o cuidado, amados, em nome de Jesus. Mas a gente vai estar junto, amém? Glória a Deus. Quem mais chegou aí? Chegou o César, Lara e Laís. Nosso abraço forte e fraterno para essa casa. Queridão César, um companheiro, também serve na igreja. Chegou também Maírla e Henrique e o Isaac e amém. O Paul. Também está por aqui a irmã Ana Consolação, também conosco, graça, misericórdia e paz. O Cleiton, a Cleane também estão por aqui. Amém. Graça, misericórdia e paz. Lembrando, o Cleiton pede para lembrar que o nosso Facebook agora, da Igreja Verbo da Vida, chama-se Verbo Fortaleza ZN, para simplificar para a sua vida. Verbo Fortaleza ZN. Eita glória, bem curtinho. Aleluia, João Rolim. João Rolim, um grande abraço para você, licenciado das Óticas Boris. Abraço aí para Boris, aí no Antônio Bezerra. E amanhã, no nome de Jesus, vamos abrir com muita cautela, com muita higienização, mas vamos atender os nossos clientes, porque os óculos também são saúde e vamos socorrer a população. Amém, glória a Deus. O nosso YouTube, o Cleiton também está colocando ali o endereço. Verbo da Vida Fortaleza ZN. Centralizamos o nosso YouTube para você também nos seguir lá, curtir lá com a gente, YouTube Verbo da Vida Fortaleza ZN. Centralizando as nossas redes sociais para que você possa nos acompanhar. Para que vocês possam ver também, nosso pessoal da mídia vai estar colocando aí para vocês, todo tempo repetindo, no nosso Instagram, vai ser tudo Fortaleza Verbo da Vida ZN, tá bom? Fora isso, tem alguns que vão colocar aí os versículos para que vocês possam estar acompanhando direitinho. Isso é o nosso trabalho de mídia que é top, viu? Muito obrigada ao Abreu, ao Marconi Serafim e ao Pepe Francisco. Amém? Glória a Deus. Então, não esqueça, amados, que a gente continua fazendo as nossas contribuições através de online, tá bom? A igreja não parou, amados. As construções continuam, as nossas contas continuam, tá? Então não esqueçam de dízimos e ofertas, tá? Aquilo que tá no seu coração. Seja fiel, amado. Seja fiel, quem é fiel no muito, muito colherá. E quem é fiel no pouco, pouco colherá. Então, seja fiel em dízimos e ofertas, amém? Quanto a isso, pastor, mas como é que eu faço para colocar, né, fazer o depósito? Nós estaremos colocando aqui no nosso site, aqui, nos nossos comentários, tá? O número da conta no finalzinho, mas enquanto isso eu vou dizer para vocês, tá bom? Nós somos da conta do Bradesco, tá? Conta 67 49 6 dígito 6, agência 741. Para isso você vai precisar do nosso CNPJ, que é 30.327/0001/dígito 40, ok? Mas a gente vai colocar aí para que vocês possam estar fazendo o seu dízimo e suas ofertas para vocês que são do Verbo da Vida Fortaleza, Zona Norte, nossos dízimos, amém? Mas se você deseja de todo o teu coração, depois dessa live, ser tocado, e se você quiser disponibilizar essa oferta, nós recebemos em nome de Jesus e será bem abençoado aqui, amém? A Igreja Verbo da Vida Fortaleza, Zona Norte. Avisar que terça-feira o nosso culto. Sim, terça-feira nós estaremos com o culto no Instagram, amém? A gente vai estar no Instagram às 20 horas, tá bom? E domingo às 18 horas no período normal, ok? Aqui no Facebook. Aqui no Facebook.
Olá, Duda Santos. O Marcondes Serafim pede que você repita o endereço da igreja. Verbo da Vida, Fortaleza, Zona Norte, localizado na Rua Padre Guerra, 1437, próximo à Regional 3, tá bom? Juvita Feitosa, bem pertinho, amém? O André acabou de chegar por aí, nós já mandamos saudação para o nosso querido André, também para Meriane, para o seu filho Davi, que hoje faz aniversário. Eu sei que é uma celebração na casa, bolo lá não vai faltar. O melhor bolo da cidade, quem faz é a mamãe, né, Davi? Não esqueça que a gente vai querer provar esse bolo depois, né? Para o nosso culto do ha-ha-ha. Gente, vamos comemorar. A gente vai dar graças por esse dia. Quando a gente chegar, a gente vai estar lá. Então a gente vai ser um culto maravilhoso, abençoado. Eu sei que a gente perdeu algumas pessoas queridas, mas o Senhor não nos deixa, a gente se entristece por ser humanos, mas isso não nos abala, amados, porque o Senhor é conosco, amém? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, liberta do medo, liberta de todas as circunstâncias. E é isso, amado. Em nome de Deus, somos felizes por aqueles que vencerem. Nós somos mais do que vencedores, tá? Nós queríamos dar um abraço para sua tia que saiu do hospital curada em nome de Jesus. A tia Vera, né? Glória a Deus, milagres de Deus, né? Então estamos vencendo em nome de Jesus. Amém? E é isso, amado. Hoje eu espero que vocês acolham essa palavra com mansidão, para que vocês possam se encher cada vez mais da palavra, para que a gente possa, né, dar continuidade àquilo que Deus nos chamou para fazer, amados. Honrá-lo. Amém? E sejam abençoados. Aleluia. Tudo bem, né, pessoal? Então, seja bem-vindo, louvado seja Deus. Foram dados muitos avisos aqui. E eu acredito que ainda é necessário a gente falar algumas coisas. Eu quero dizer que o governo do estado já programou o nosso retorno. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui a data de previsão de abertura das igrejas em Fortaleza. Lembrando que isso ainda está sujeito a algumas alterações, mas nós estamos crendo em Deus que é menos um dia. E também para você que congrega na igreja Verbo da Vida, Fortaleza, Zona Norte, eu quero combinar com você que, para atender às exigências governamentais, quando chegar na hora certa, nós vamos estar criando alguns horários de cultos a mais na igreja, para que não haja acúmulo de pessoas, além do que é permitido por lei. Então, você que congrega com a igreja Verbo da Vida Fortaleza ZN, você depois vai receber uma pesquisa e você vai dizer qual é o melhor horário. Mais na frente a gente vai conversar sobre isso, agora ainda está um pouquinho cedo. Mas lembrando que está cada vez mais perto esse nosso encontro. Amém. E nós vamos falar quando chegar o momento no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos então organizar para acolher todo mundo, rever todo mundo, adorarmos juntos, porque eu sei que será assim. A previsão é para 22/6. Está bem pertinho. Aleluia. E no nome de Jesus, nós estamos crendo que vai correr tudo bem, nós vamos saber nos portar e que Fortaleza rápido já saiu, está saindo, já saiu de todo esse período negro que a gente vai esquecer e só celebrar as muitas vitórias Aleluia. Que já temos em Cristo Jesus. Então, lembrando, fica firme, nós louvamos a Deus, na nossa igreja não houve nenhuma baixa, ninguém morreu. Se cumpre o versículo das Escrituras que 1000 cairão ao teu lado, à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. Se tu por um acaso beber alguma coisa mortífera, isso não te causará dano algum. E também que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que também colocaremos a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. E que Deus é o nosso guardador, é o nosso protetor. E dessa maneira, toda a membresia da Igreja Verbo da Vida tem passado e tem passado bem. Estamos muito felizes pela vida de todos. Amém. Rapidinho, glória a Deus, nós aleluia. Vamos estar juntos. Quero nesse momento também, antes de entrar na palavra propriamente dita, dizer do nosso compromisso em pastorear a sua vida.
Então você que congrega conosco, qualquer eventualidade que você precise, você sabe que pode entrar em contato comigo aqui pelo message do Facebook, ou quem é membro da igreja conhece o número do meu telefone, sabe como me ligar se você tiver alguma necessidade, e a gente vai seguir com os aconselhamentos e tudo mais. Amém. Dito isso, precisamos então avançar para a palavra de Deus. Hoje à noite temos uma mensagem de Deus para o seu coração, e na verdade é uma mensagem de Deus para os nossos corações. O ouvido mais aproximado que tem da minha boca são os meus. Então hoje eu quero receber de Deus, quero aprender com Deus, mas eu também quero que você aprenda junto. Vamos aprender juntos. Amém. Com Deus nessa noite. Glória a Deus. E como é pela fé que nós estamos enfrentando, passando e não ficando nas tempestades, é muito importante trazer à nossa memória como as coisas funcionam. E as coisas funcionam no reino natural, movido à mola do cacau. Mas no reino espiritual, as coisas se movimentam com outra moeda. É outra moeda que faz as coisas funcionarem. E é no reino espiritual que faz funcionar, na verdade, a palavra de Deus e a fé na palavra de Deus. Tá pedindo para adicionar. Pode deixar Netinha Costa, Netinha Carlos. O seu número está aqui. Tem o pessoal da mídia, já vai salvar seu número e a gente vai acrescentar você no WhatsApp da igreja. E é uma honra, é um prazer muito grande. Então, meus amados, como nós estamos dizendo, eu quero também, já para começar a mensagem propriamente dessa noite, também combinar com você que esses comentários, essas curtidas e sobretudo os compartilhamentos desse vídeo têm feito a palavra de Deus ir muito mais distante, alcançar muito mais pessoas, e é tão importante essa sua ajuda de compartilhar. Se eu não me engano, no domingo passado nós tivemos 13 compartilhamentos, e por causa desses 13 compartilhamentos, quase 1000 pessoas ouviram a mensagem da fé. Então nós contamos com você aí do outro lado, com um clique do seu dedo, compartilhando essa mensagem e fazendo com que essa mensagem alcance muito mais pessoas. Então eu estou pregando aqui, Deus está me inspirando, nos ajudando, você do outro lado assistindo esse culto, mas clicando no compartilhar para fazer essa mensagem ir muito mais distante e muito mais além. Amém. Quero saudar nesse momento a Mauri Júnior, psicólogo, também faz umas lives. Hoje não se trata de uma live aqui é o culto da Igreja Verbo da Vida Fortaleza Zona Norte, mas agradeço a honrosa audiência dele e de outros mais. Sobre dízimos e ofertas, que a Euriane já falou aqui, pertence à membresia da igreja. A membresia da igreja é que cabe a nós, em obediência de fé, participarmos com dízimos e ofertas. Se você aqui está um visitante, fique livre, isso não fala com você de modo nenhum. E os de casa sabem como as coisas funcionam, tá bom? Então, vamos à palavra de Deus, vamos alimentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Veja bem, a fé que movimenta as coisas no mundo espiritual, a Bíblia ouvir. E a fé que agrada a Deus vem pelo ouvir, não ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer mensagem, é ouvir a santa, bendita, a que nunca erra, a perfeita, a sem equívoco, palavra de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com você porções da palavra. Saiba de uma coisa, um versículo da Bíblia pode salvar a sua vida. Um versículo da Bíblia pode te curar de uma enfermidade. Um versículo da Bíblia pode trazer a resposta que você espera e que você deseja. Então nessa noite vamos ficar juntos na mensagem da fé. Então, já que nós vamos falar de fé, existe um capítulo na Bíblia que talvez seja até forçado, talvez seja até cansativo. Às vezes que esse versículo faz a seguinte menção: pela fé. Na galeria da fé, conhecido assim, lá no livro de Hebreus, na epístola de Hebreus, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, para mim, foi o autor de Hebreus. Eu sei que algumas pessoas não discordam dessa autoria, mas para mim é o apóstolo Paulo. Mas seja quem for o escritor sagrado do livro de Hebreus,
ele citou mais de 20 vezes a expressão pela fé. Então imagina você quanta paciência Deus espera de nós, se ele começar a dizer pela fé, 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 pela fé. Mais de 20 vezes a expressão pela fé é seguidamente repetida no capítulo 11 de Hebreus. O que será que Deus quer tanto nos transmitir, fazendo com que algo seja tão repetitivo para nós? Eu sei que se você, como eu, é pai, deve ter falado para o seu filho, para a sua filha, vai escovar os dentes. E depois você disse de novo, vai escovar os dentes. E mais uma vez você deve ter dito, vai escovar os dentes. E de repente, num determinado ponto da vida, aquela criança, em algum momento, aprende a escovar os dentes sem que você precise mais mandar que ele vai escovar os dentes. Eu acredito que essa repetição de pela fé, pela fé, pela fé, seja Deus nos educando a ganharmos o hábito de todo dia pela manhã escovarmos os dentes, ou, para melhor dizer, a vivermos uma vida pela fé. E como tudo na Bíblia é pela fé, e quando eu falo tudo, meus amados, eu quero lhe mostrar nessa noite que é realmente tudo. Tudo que Deus espera dos seus filhos é um viver pela fé. Agora, muita gente acha que esse viver pela fé é só em tempos bons, mas algumas pessoas não entendem que em tempos de adversidade, tempos de dureza, tempos de desafio, também são tempos de se viver pela fé. Então, para atravessar esse momento que nós estamos agora, que eu considero um dia mau, eu considero uma tempestade, eu considero um desafio essa época, desse tempo presente, nós como filhos de Deus temos que legitimamente vivermos pela fé. E temos que saber exatamente como é viver pela fé, ok? Então, eu queria começar no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu vou fazer algumas alterações no texto, porque eu quero só que vocês se concentrem nas participações de nossa vida e na vida de alguns heróis da fé, aonde o pela fé foi tão fundamental. Eu quero te mostrar porque ali é uma galeria da fé de homens do Velho Testamento, de homens da Antiga Aliança, que mesmo na Antiga Aliança, porque a fé não é uma invenção do Novo Testamento, a fé é algo que já vem desde a criação do mundo, quando Deus olhou o mundo destruído, em trevas, sem forma, e ele vendo o mundo dessa forma, ele se negou a confessar o que ele estava vendo, e ele então disse, haja luz, num momento que só havia trevas, ok? Então, semelhantemente, nós vamos agir semelhantes a Deus e aos heróis do Velho Testamento. Olhando para os homens do Velho Testamento, vamos ver quanta oposição, quanta dificuldade eles enfrentaram. E como foi que eles saíram de tais situações? Como foi que eles viraram o jogo? Como foi que eles avançaram? E vamos então ver o legado que esses homens da fé do passado nos deixaram. São homens e mulheres que são alistados aqui quando nós entramos no capítulo 11 de Hebreus. Eu considero como uma sala dos troféus. Eita, pessoal, agora eu não sei o plural, né? Troféus. Bom, mas é uma sala de conquistas. Lá você encontra as diversas conquistas dos homens de Deus do passado, da Antiga Aliança. E talvez, andando por essa galeria de vitórias, você e eu possamos olhar com estranheza algumas coisas que para nós talvez, pelo nosso entendimento e nível de revelação presente, não sejam vitórias. Talvez você vai olhar alguma dessas frases e vai dizer, pastor, isso não é uma vitória, isso é uma derrota. Bom, aí depende em que patamar, em que ângulo, com óculos comprado aonde, que não foi comprado na Boris, você está vendo isso como uma derrota.
Porque se ele está colocado aqui nessa galeria de troféu, então significa que não foi uma derrota, e sim uma vitória. E temos então que ajustar os nossos óculos a entender essas situações alistadas em Hebreus capítulo 11 como situações de vitória e não de derrota. Muito embora muita gente possa olhar e pensar, por causa do nosso século presente, que se trata de uma derrota. Mas vamos deixar de muita palavra e vamos ler a Bíblia e entender o que eu estou querendo falar para vocês. Então eu vou encurtar alguns versículos, mas eu preciso que você esteja concentrado e atento para me acompanhar, tá bom? Eu estou me aproximando aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá, para ver se não corta tanto a minha cabeça ali. Então, em Hebreus, no capítulo 11, é um capítulo que vai estar falando sobre fé. Na verdade, já começa no capítulo 10, mas vamos ler aqui do 11. No 11, no versículo 4, nós lemos o seguinte, aqui falando de coisas que foram feitas pela fé, ok? Coisas que foram feitas pela fé. Então, no 11:4 diz assim, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício, e alcançou testemunho de que era justo. Eu sei que eu não li o versículo todo, eu sei que eu omiti o nome do autor, mas é porque eu quero nesse momento apenas me concentrar nas ações que foram praticadas pela fé. Então a Bíblia está me dizendo que alguém, por causa da sua fé, ofereceu um sacrifício maior. Sabe, queridos, a Bíblia aqui talvez nem esteja dizendo que é um sacrifício melhor, mas está dizendo que pela fé alguém pode oferecer um sacrifício maior. Alguém pela fé, no sacrifício que ofereceu, a Bíblia diz, alcançou testemunho de que era um justo. Aí, o Marconi colocou aí, ó. Tem alguém compartilhando o versículo prontamente conosco. Então, alguém pela fé alcançou um testemunho de que era justo. Então, alguém foi justificado por uma ação de fé. Então, isso significa que na nova aliança também é possível. Mas vamos avançar. Versículo 5 diz, pela fé alguém foi transladado para não ver a morte. Eu estou de propósito, repito, tirando aqui o nome da pessoa e apenas falando do que ele realizou pela fé. Então a Bíblia, escute o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está falando conosco que somos cristãos, que cremos em Deus, que temos a Bíblia como única base de fé. Sola as Escrituras, somente as Escrituras. E a Bíblia está dizendo que um determinado homem, ele saiu dessa terra sem provar a morte. E ele não provou a morte pela fé. Então, pela fé, alguém está morando no céu, em carne, sangue e osso, e não morreu. Porque esse alguém também é uma figura do arrebatamento que aguarda a igreja. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós temos o versículo 7 agora. No versículo 7 diz, já que tudo é pela fé, então me permita acrescentar a palavra pela fé, tá bom? Pela fé, alguém foi divinamente avisado das coisas que não podiam ser vistas. Sabe, queridos, hoje o mundo está passando uma pandemia, mas eu acredito que tem alguém na face da terra que pela fé foi divinamente avisado de coisas que ainda não podiam ser vistas. São os profetas que veem coisas antes que elas aconteçam. Ele disse, pela fé foi avisado de coisas que ainda não se viam, pela fé temeu, e pela fé, para a salvação de sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você sabe, como eu, e eu não quero dar spoiler, que aqui está falando de Noé. Escute bem, Noé, pela fé, acreditou no dilúvio que havia de vir. Assim como eu e você, pela fé, temos que acreditar naquilo que nós ouvimos sobre Deus. Haverá um arrebatamento para seu povo. Haverá um reino milenar ao lado de Cristo. E haverá salvação. Haverá
bênçãos e cura para todo aquele que crê na palavra de Deus. Ainda no versículo 8 nós temos o seguinte: pela fé, sendo chamado, obedeceu. Pela fé alguém foi chamado por Deus, e pela fé alguém obedeceu a Deus, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. A fé, ela não detém o conhecimento detalhado de todas as coisas, mas a fé detém a firme convicção de que aquele que falou é poderoso para realizar. Amém. Então, nós sabemos, eu sei, você sabe, que o versículo 8 está falando da fé de Abraão, um homem que aos seus 70 anos, quando muita gente está empendurando a chuteira, ele estava sendo desafiado por Deus a começar algo novo. E você está se sentindo velho para começar algo novo agora? Abraão não se sentiu velho, mas o que fez Abraão confiar não foi a força do seu corpo, foi a voz, a palavra de quem falava com ele. Não era nem o que era dito, mas de quem estava dizendo. Então a Bíblia diz que ele pela fé obedeceu, indo para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Você é capaz de confiar em Deus nessa proporção? Sabe, queridos, às vezes eu fico achando que os nossos tempos agora, porque aqui é a galeria da fé dos homens do Velho Testamento, eu às vezes me sinto um crente muito Nutella, e às vezes eu olhando para um cara como Abraão, eu vejo que ele é um crente raiz, porque às vezes, amado, a gente só quer sair daqui se Deus for muito claro, disser qual é o dia que a gente vai, qual é o hotel que a gente vai ficar, qual é o avião que a gente vai, qual é o aeroporto. E se a gente não tiver todos os detalhes da viagem, a gente é incapaz de sair do nosso lugar de conforto. Então a gente hoje tem sido muito Nutella. Será que Deus hoje pode confiar com você e dizer: olha, hoje eu quero que você vá lá no São José e procure alguém que está no leito 12, número tal, diga para ele que eu vou sarar ele nessa noite? Será que você seria capaz de obedecer uma ordem assim de Deus? Ou você é um crente Nutella? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós sermos crente raiz. Amém. Deus nos mandar fazer uma missão e a gente não ficar com mais Deus, mas Senhor. Nós vemos quando Ananias foi avisado para ir colocar as mãos sobre Paulo. Paulo era um matador de crente, um espancador de crente, um cara que prendia crente. E quando Deus disse: Ananias, vai na rua chamada direita, que lá tem um cara chamado Saulo, e eu quero que você ore por eles. Ananias ficou cheio de mais, Senhor, ouvi dizer aí, assisti na Diabo News, que ele anda batendo no teu povo. O Senhor disse: fica tranquilo, vaso, deixa de ser Nutella. O homem está sem enxergar e é você que vai lá fazer ele voltar a ver. Sabe, queridos, Deus precisa de que a gente seja ousado em obedecer. E quando eu olho para esse idoso Abraão, e eu quero lhe dizer que se você tiver raiva de idoso, você está na contramão de Deus. Deus gosta tanto de idoso que separou 24 para levar para o céu. A Bíblia diz que tem 24 anciões. E a julgar pela cor do meu cabelo, eu estou correndo risco sério de ser um deles. Mas se no céu não sei se vai ter criança não, mas idoso eu não tenho dúvida, ok? Então se você não gosta de idoso, eu acho melhor você não ir para lá não, porque Deus gosta. Mas vamos lá, Deus pega um idoso e chama esse idoso para uma tarefa. Já pensou se esse idoso fosse Nutella? Senhor, eu tenho 70 anos, os dentes estão tudo ficando até mole.
Mas sabe, ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. E o que é que Abraão tinha diferente de nós? Nada. Ele apenas usou a fé. Fé em quê? Fé nas palavras daquele que falou com ele. Fé, acreditou nas palavras de Deus. O versículo 11, vamos para outro herói da fé. O versículo 11 diz: pela fé, alguém aí recebeu o poder de ser mãe, de conceber, e deu luz já fora da idade. Sabemos, a gente conhece aí o spoiler da história. A gente sabe que a Bíblia está falando de Sara, uma mulher que já tinha cessado o costume das mulheres. Ela já não ovulava mais, já não menstruava mais, provavelmente já estava até naquela fase da dor de cabeça. Quando Abraão procurava, ela disse: estou com dor de cabeça hoje. Mas Deus disse: ó, vai ser mãe. E a Bíblia fala que Sara participou, porque a Bíblia diz que ela, pela fé, recebeu poder. A fé traz poder para nossas vidas, para nós fazermos o que a ciência diz que é impossível. A ciência dizia que Sara, primeiro por ser estéril, segundo por ser avançada em dias e já ter cessado o costume das mulheres, ela não podia ser mãe. Mas quando Deus falou com ela, ela misturou o que ela ouviu com fé. E a Bíblia diz que quando ela fez isso, ela recebeu poder para fazer aquilo que a ciência disse que ela não poderia fazer. E se você misturar fé com o que Deus fala, também será assim conosco, porque a fé funciona dessa maneira. Então a Bíblia diz que ela chegou a ser mãe fora da idade. O que é o teu limitante? O limitante que tentou paralisar o milagre na vida dessa mulher era estar fora da idade. O que é o teu limitante? O teu limitante não venha me dizer que é dinheiro, porque poder vem naqueles que pela fé usam a sua fé na palavra de Deus para ir além. Então nós temos também aqui, mais adiante um pouco, estou aqui com uma máquina nova e agora não sei fazer ela voltar. Pronto, agora vai. Nós estamos agora no versículo 17, falando de obras feitas pela fé, meus amados. Então no versículo 17 nós temos: pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Sabe, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra Isaque na Bíblia significa sorriso. Deus investiu tudo na vida de Abraão para lhe dar Isaque. E Deus disse: olha, Abraão, em Isaque será bendita a tua descendência. E no dia que Deus disse: Abraão, tu tem coragem de me dar o teu Isaque? Abraão disse: Senhor, como é nele que a bênção vai se cumprir? Eu tenho. E a Bíblia diz que foi pela fé que Abraão ofereceu a Isaque. Versículo 18 diz: porque foi que Abraão em fé ofereceu seu filho, porque considerou que Deus era poderoso para até, eu quero que você diga aí na sua casa para as pessoas tomarem um susto. Exatamente. Agora, tem gente que não falou. Você viu que teve gente que não falou. Então, Abraão considerou que Deus era poderoso até para de dentre os mortos ressuscitar Isaque. Então Abraão disse: eu vou subir com a criança. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 22, e se não tiver no capítulo 22 deveria estar, porque é um lugar bom que estivesse. A hora que Abraão vai sacrificar Isaque, e lá diz que quando Abraão foi subir no monte, ele disse para os homens que estavam com ele: vocês fiquem aqui, e eu e ele subiremos, e olha a palavra da fé de Abraão, e voltaremos. Abraão então manifestou sua fé, porque se ele ia subir com o rapaz, se lá em cima ele ia matar o rapaz, se depois ele ia incendiar o rapaz, se depois ia ficar só a cinza, como é que os dois iriam voltar? Alguém pode achar que Isaque era uma criança, mas eu quero te dizer, Isaque não era mais uma criança,
porque a Bíblia diz que para subir o monte, quem subiu com a lenha nas costas foi o Isaac. Uma criança não aguentaria subir com a lenha nas costas. E quando chegou lá em cima, Isaac se rendeu ao pai, em figura de Cristo, que se rendeu ao pai também para ser colocado na cruz do Calvário. Então Isaac, muito mais do que uma vítima, ele também foi alguém que se ofertou em amor. Então esqueça esse entendimento de que se tratava de uma criancinha, ok? Houve uma rendição da parte de Isaac. Amém. Então no versículo 18, a Bíblia fala que Abraão considerou isso, e isso foi poderoso para agir na vida dele. No versículo 20, a Bíblia diz: pela fé, alguém abençoou no tocante às coisas futuras. Sabe, queridos, quem anda pela fé, se precisar partir dessa vida, ele ainda pode deixar aqui uma bênção para a sua posteridade. A nossa fé, ela pode atuar até em lugares onde a gente não está mais. A nossa fé pode atuar até em lugares quando a gente já tiver ido para o Senhor, quando a gente já tiver partido para a casa do Pai. A nossa fé é uma força tão grande em Deus, que ela vai agir, quer a gente esteja presente, quer a gente esteja ausente. E é isso que o versículo 20 demonstra, que alguns homens pela fé liberaram a sua fé, e mesmo quando eles não estavam mais no mundo, ainda assim a sua fé produzia resultados. Essa é a fé que vem de Deus. Amém. Vamos então para o versículo seguinte. Vamos para o versículo 21. A Bíblia fala: pela fé alguém abençoou cada um de seus filhos e adorou encostado na ponta do seu bordão. Sabe, queridos, pela fé você pode abençoar a sua família, pela fé você pode abençoar seus filhos. E bênção espiritual e bênção da fé sai pela boca. Cuidado com suas confissões, cuidado com as palavras que você libera sobre a vida dos seus filhos, dos seus cônjuges. Cuidado, porque a Bíblia diz que pela fé, eu não estou falando de palavras frívolas, eu não estou falando sobre palavras torpes, eu não estou falando sobre palavras vazias, eu estou falando de palavras carregadas com fé. Versículo 22 diz mais: pela fé deu ordem a respeito de seus ossos. Você pode, pela fé, ainda dizer coisas que vão acontecer até quando você já não estiver mais presente. A gente já falou isso aqui, porque acreditava. Versículo 23, pela fé, já nascido, aqui está falando, você sabe bem, é de Moisés, mas olha só, foi pela fé que depois de nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, pela fé, esconderam o menino. Eles sabiam que havia um decreto do rei para matar todas as crianças recém-nascidas, e eles desobedeceram ao decreto do rei pela fé. Sabe, queridos, eu não falo por tolice ou presunção, mas pela palavra de Deus nós somos capazes de desobedecer até o decreto do rei e ainda assim sermos guardados por Deus. Não estou mandando você quebrar leis naturais, não estou mandando você quebrar leis da nossa legislação, não estou mandando você infringir nenhuma lei, mas eu também estou te dizendo que se houver uma lei que proíbe você de servir a Deus, que proíbe você de adorar ao Senhor, de confessar a Deus, você tem da parte de Deus segurança de agir pela fé, e nem isso você precisa obedecer se ferir o princípio de Deus. A Bíblia manda claramente nós nos submetemos às nossas autoridades, desde que as nossas autoridades não se coloquem numa condição de proibir de que nós pratiquemos a nossa fé, o que não é o caso. Só estou explicando que havia um decreto para matar todas as crianças, e pela fé esse decreto foi desobedecido pelos pais de Moisés, e precisou de fé para desobedecer esse decreto, e os pais dele tiveram. Ainda diz mais, 24, pela fé Moisés agora se recusou a ser chamado da filha de Faraó. Moisés não viu vantagem nos títulos que o mundo oferece, nos cargos que o mundo oferece.
Moisés houve um momento que foi desafiado entre ser o que Deus o chamou para ser, ou ser aquilo que os seus pais adotivos prepararam ele para ser. Sabe, queridos, eu não sei qual é a expectativa do mundo para com a tua vida, mas é melhor você se concentrar na expectativa de Deus para a tua vida. Talvez o mundo, talvez você tenha conseguido uma bolsa de estudo para você se formar numa determinada graduação, mas eu te digo, graduação vale muita coisa, mas vale muito mais. Junto a essa graduação, você ouvir o que Deus tem para que você execute, o chamado de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que todos nós trazemos desde o ventre de nossa mãe uma tarefa, uma missão, um chamado divino que foi dado a nós. Então, antes de qualquer expectativa humana, busque saber o que Deus tem para a sua vida e viva isso pela fé. Então, no versículo 25, escolheu antes, falando de Moisés, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que pela fé, Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter as recompensas do Egito. Sabe, queridos, às vezes ficar do lado de Deus vai nos conduzir a situações desconfortáveis. Talvez você não vá ganhar tanto quanto você ganharia no mundo secular, talvez você não vá ficar tão famoso quanto você ficaria num termo secular, mas ainda assim é melhor ficar com a vontade de Deus. E foi o que Moisés viu. Ele tinha o conforto do palácio ou a dureza do deserto, mas no palácio ele não teria visto os milagres que ele viu. No palácio ele não teria conhecido Deus como ele conheceu. No palácio ele não teria sido o líder que Deus o levantou para ser, como ele foi no deserto. Então, quando chegar a hora certa, entenda que o viver pela fé pode te tirar do palácio e te levar para viver no deserto. Agora eu quero te dizer que no deserto com Deus é diferente de um deserto sem Deus. No deserto com Deus há sombra de dia, há calor à noite e há comida todos os dias e há água fresca. Então, até assim, pela fé, mesmo que um crente precise passar por tempos de dureza, tempos de dificuldade, Deus está conosco e o deserto para nós não terá o peso que terá para alguém que não conhece Deus. Então, pela fé ainda, vamos para o versículo 27, pela fé, 26, porque pela fé tinha em vista a recompensa. A Bíblia fala, aqui ainda falando de Moisés, que Moisés pela fé tinha visto a recompensa, não do palácio, não do sacrifício no deserto, mas a recompensa eterna. Os olhos de Moisés não estavam na recompensa desta vida. Nesta vida nós teremos aflições, mas com bom ânimo, porque o Senhor vai nos conduzir em vitória. Mas Moisés dizia, não, a minha recompensa e o meu salário não será pago aqui. Então ele tinha pela fé consciência de que algo melhor o aguardava no céu. Versículo 27, pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Pela fé Moisés não temeu a ira do rei, pela fé Moisés ficou firme, pela fé, como vendo o que é invisível. Exatamente o que a fé faz. Exatamente o que a fé faz. A fé faz você não temer o decreto do rei. A fé faz você ficar firme. E a fé faz você ver o invisível. Ver o invisível. A tua cura está invisível. A fé faz você ver o invisível. A tua provisão está invisível. A fé faz você ver o invisível. A tua resposta está invisível. A fé faz você ouvir o invisível. A fé, pela fé, você pode ter acesso às coisas invisíveis. Amém. No versículo 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Querido, quando Moisés celebrou a Páscoa, naquela noite havia uma previsão de morrer muita gente, mas a Bíblia diz que Moisés comeu aquela ceia, comeu aquele pão, comeu aquele cordeiro, fez o sacrifício do sangue e comeu naquela noite pela fé. E sabe o que aconteceu? O anjo destruidor não tocou na sua casa. Celebre pela fé,
Festeje pela fé no sangue do Cordeiro, e o anjo da morte vai passar sobre a sua casa, mas não tocará na sua casa. Celebre a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, pela fé, e ninguém na tua casa será tocado. Foi a fé e não só o fato de comer, foi a fé e não só o fato da Páscoa, foi a fé mais a Páscoa, foi a fé mais a comida, foi a fé mais a ação, o agir. Então tu tem que misturar a tua fé com atitudes, com ações. A Bíblia diz que esse Moisés, pela fé, ele e o povo passaram pelo Mar Vermelho como por terra seca. A Bíblia diz que foi por terra seca. Eu não sei se o mar coalhou, eu não sei se as águas congelaram, eu não sei como foi que Deus reteve essas águas e fez esse grande corredor para que Israel passasse. Eu não sei como foi, mas eu sei qual foi o veículo, e o veículo foi pela fé. Pela fé você pode fazer com que Deus abra para você um caminho no meio do mar. Atrás vem Faraó, na frente Israel, e o mar lá na frente. O que é que o povo faz? Moisés, por que tu está clamando a mim? Manda o povo que marche. E hoje a gente sabe que o povo marchou pela fé. Então não pare com medo. Olha a galeria da fé e veja que esses homens estiveram em aperto, e a fé os livrou de tempo de aperto. Então, versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Você já viu, meu querido, que o muro de Jericó não foi derrubado com canhão, o muro de Jericó não foi derrubado com bala, o muro de Jericó não foi derrubado com pedra, o muro de Jericó não foi derrubado nem com grito. A Bíblia diz que o muro de Jericó foi derrubado pela fé. Pela fé. Se um muro feito de pedras e gigante que cercavam a cidade caiu por causa da fé, qual é o muro que você está com medo de bater de frente com ele? Agora, esse mesmo versículo que fala que os muros de Jericó foram derrubados pela fé, poderia ter dito, foi derrubado pelo grito. Mas não adianta gritar, não adianta espernear, se não tem fé envolvido. Tem que ter fé envolvido para fazer o muro cair. Não é só repetir palavras mágicas e achar que isso vai acontecer. Não, é agir com fé de que quem falou é poderoso para realizar, vendo o invisível, chamando como se já fosse as coisas que ainda não são. Aí no 30 diz que os muros caíram pela fé, sendo rodeado por 7 dias. Por que não caiu no primeiro dia? Por que não caiu no segundo dia? Por que todo dia o povo tinha que se levantar, se organizar e ir até Jericó e dar uma volta ao redor da muralha e voltar para casa e dormir, e no outro dia acordar, ajuntar as tropas, ir lá, dar uma volta ao redor do muro, voltar de novo para casa e dormir? Por que no outro dia tiveram que fazer isso outra vez, e no outro dia outra vez? Por que não foi no primeiro dia? Meu querido, meus queridos, a fé às vezes leva um tempo para que seja fortalecida. Deus estava pronto no primeiro dia, Deus estava pronto no segundo dia, Deus estava pronto no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia Deus estava pronto. Quem não estava pronto todo o tempo era o povo. Então alimente sua fé pelas sequências de dia, e ao tempo certo, a ordem da sua fé, o muro vai cair. Amém. Pastor, o muro não caiu hoje não, ó. O muro não caiu ontem não, ó. Homem, continue. Não desista não. Vamos avançar. Lembra do mergulho lá do leproso que foi conversar com o profeta Elias? Naamã. Já pensou? Foi mandado ele dar uma quantidade de mergulho. Se ele desse um e dissesse, ixi, aconteceu nada, vou embora. Tem coisas que a fé faz por meio de um processo. Há momentos que a fé opera instantaneamente.
Mas há momentos que a fé é um processo. Que processo é esse, pastor? Um processo de fortalecimento da fé. A Bíblia fala sobre uma fé fraca. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em determinados lugares, não pôde fazer muitos milagres porque o povo não cria nele. Você vê também Jesus olhando para os discípulos e dizendo: homem de pequena fé. Mas você vê Jesus falando com o centurião e chamando o centurião de homem de grande fé. Então a fé pode ser medida. Calma, o que tua fé não fez hoje, continua alimentando ela pela palavra, porque vai chegar momento que ela vai fazer não só isso, mas fará obras ainda muito maiores. Então não desista na primeira volta na muralha, não desista no primeiro mergulho, tenha calma. Antes de Pedro se transformar naquele grande homem de fé, ele também afundou, ou começou a afundar, quando andou sobre as águas. Ele não saiu dando piruetas rápido não, mas depois se tornou um homem poderoso em fé, até para ressuscitar os mortos. Um homem poderoso em fé, ao ponto das suas sombras tocar nos enfermos e os enfermos serem curados. Mas vamos para frente. Pela fé, até uma prostituta, está no versículo 31, pela fé uma prostituta, uma meretriz, não pereceu com os incrédulos. Louvado seja Deus. Deus coloca uma meretriz junto com o patriarca Abraão, junto com o profeta Moisés, na galeria da fé. Deus não esquece de ninguém. Amém. Deus não vai fazer acepção de pessoas quando você andar em fé. A reputação dessa mulher para Deus não valeu mais nada quando ela começou a agir pela fé. Então não importa quem você foi, importa quem você pode ser quando se movimentar pela fé. Eu não valia muita coisa não, meu irmão. E tem muita gente me assistindo aqui que pode se achar que valia muita coisa, mas também não vale muita coisa diante de Deus não. E essa mulher aqui entrou na galeria da fé porque ela agiu pela fé. E pela fé ela não pereceu com os incrédulos. A Bíblia fala mais, lá no versículo 33, os quais pela fé, olha agora algumas coisas de que os homens, nós já vamos encerrar essa mensagem, mas algumas coisas que os homens fizeram por meio da fé. Ele diz que por meio da fé, homens e mulheres venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, e da fraqueza tiraram força. O que você vai fazer pela fé será acrescentado aqui. Os versículos seguintes serão escritos por mim e por você. O que nós vamos fazer pela fé? Pela fé, mães que eram considerados pela ciência estéril terão em seus braços seus filhos. Pela fé, pessoas doentes de Covid serão plenamente restauradas e vão viver uma vida normal. Pela fé, pessoas que estavam desenganadas por médico alcançarão vitória. Pela fé, contas que não podiam ser pagas, será recebido provisão, anistia, dinheiro, financiamento, para que contas sejam quitadas. Amém. Você vai escrever a sua história pela fé na palavra de Deus. Você pode ir mais além. Não seja limitado pelo mundo, não seja limitado pela estrutura que criou você. Haja sem limite, pela fé, pela fé, pela fé. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver se eu te mostro aqui mais uma coisa. Bom, eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração como alcançou o meu. Sabe, meus queridos, pela fé nós vamos viver. E ao tempo certo, pela fé, talvez até morrer, mas vamos viver de modo digno, pela fé. Amém. Apagando força do fogo, tirando a fome dos leões. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar.
Ele não vai me tragar. Eu vou tirar o apetite do leão pela fé. Amém. Glória a Deus. Eu sei que amanhã muitos outros profissionais receberam a autorização para abrir os seus negócios, para voltar para trabalhar. Já sabemos que havia uma categoria que podia trabalhar, inclusive a minha. Amanhã as Óticas Boris vão estar de portas abertas. Amém. E eu louvo a Deus porque aqui na igreja Verbo da Vida Fortaleza Zona Norte, todo o nosso trabalho é voluntário, desde o pastoreio até a manutenção e limpeza dos departamentos da igreja. E eu, na verdade, eu pago as minhas contas e ajudo nas obras missionárias, socorro missionários no campo, eu e minha esposa, com o suor do nosso trabalho. E louvado seja Deus que amanhã nós estamos com permissão para voltar e abrirmos as nossas portas. Eu trabalho nas Óticas Boris, é lá que eu ganho meu dinheiro, meu ganha-pão, para sustentar minha família. E eu louvo a Deus que amanhã a gente vai poder voltar e abrir as nossas portas. Estamos amanhã na Galeria Professor Brandão, ali pertinho da Praça José de Alencar. Se você precisar de alguma coisa, conte com a gente. Mas o que eu quero dizer é que muitos profissionais a partir de amanhã vão voltar a trabalhar. E eu queria que eles saíssem de casa pela fé. Amém. Sabendo que estão saindo de casa não é para adoecer, não é para se contaminar e nem contaminar ninguém. Eles estão saindo pela fé. Amém. Para anunciar que há um Deus que nos protege, para anunciar que há um Deus que nos cura, para anunciar que há um Deus que nos supre, para anunciar que há um Deus que cuida de nós. Pela fé nós vamos trazer o pão de cada dia para a nossa família, para os nossos filhos. Estamos crendo também que pela fé na palavra de Deus, não só o nosso ramo de ótica, não só as Óticas Boris, mas que todos os demais segmentos, pela fé em Deus, venhamos a sair rapidamente dessa situação constrangedora de não poder ganhar do nosso cotidiano. Mas nós oramos a Deus porque Deus é quem nos supre, é quem nos guarda. Então nessa noite eu quero te convidar, se você ainda não fez uma oração, que você se arrependesse dos seus pecados. Olha, pastor, eu já ouvi muita coisa, mas eu nunca ouvi essa mensagem de que eu deveria viver pela fé e até por fim morrer pela fé. Mas nessa noite, pastor, eu entendi essa mensagem e eu quero então viver assim. Eu quero viver pela fé. Como é que eu faço? Eu vou fazer aqui uma oração que vai te guiar na porta de entrada para o reino de viver pela fé, o reino do Filho de Deus. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então não há outra modalidade de vida senão vivermos pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente chega pelo arrependimento do nosso pecado, de não fazer Jesus como nosso único Salvador. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 4:12, ele diz com todas as letras: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. O apóstolo João, ele chega a declarar e dizer que Jesus é o único advogado entre Deus e os homens. Então nessa noite, feche seus olhos, curve sua cabeça e pela fé, se eu falar rápido demais, saiba, o vídeo vai ficar postado, você pode ouvir lentamente e fazer essa oração lentamente, com fé. Não é só falar, é misturar com fé. Então faça a seguinte oração: Pai, no nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e a partir dessa noite, creio de todo o meu coração que você, Deus, ressuscitou Jesus, seu Filho, de dentre os mortos. E de hoje em diante, recebo Jesus como meu único, suficiente Salvador. Ensina-me a ser um discípulo teu, no nome de Jesus. Amém. Bom, se você ouviu essa mensagem, eu também quero nesse momento fazer uma oração pelos enfermos. Se você está com algum sintoma de enfermidade, se você está acamado, está agora em algum lugar sendo medicado, seja de Covid ou não, seja de qualquer outra enfermidade, eu quero que você misture fé a essas palavras que você vai ouvir e que o seu corpo seja restaurado. Amém. Não no meu nome, não no meu mérito, mas no nome
que está acima de todo nome. Covid é um nome, câncer é um nome, AIDS é um nome, febre é um nome, inflamação é um nome, bucite é um nome. O nome de Jesus está sobre todo nome. Amém. Glória Então, Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por todas as pessoas que estão do outro lado dessa telinha, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma resposta. Nós liberamos agora unção que cura, que restaura, que restabelece. Nós dizemos, seja sarado agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Lembre, pela fé homens fecharam a boca de leões e apagaram a força do fogo. Apagar a força do fogo pela fé é como apagar a força de uma doença pela fé. Então creia que no nome de Jesus você está sarado. Creia que no nome de Jesus você está curado. Para nós encerrarmos esse culto, eu queria pedir mais uma vez a você que compartilhe esse vídeo. Quero agradecer a tantos que passaram por aqui. Amém. Outras pessoas, minha filha, que acompanham a nossa transmissão por pessoas que compartilharam. Então às vezes a gente nem está vendo o nome. Agora eu estou vendo o nome aqui da querida Suzy, Soraya Sampaio, a Cristiane Pimentel entrou, a Cristiane, o Rogério do Verbo, quem mais está por aqui? Renata, falar em Renata tem que falar do marido, o Ednardo, tem que falar da Duda, né? A primogênita, a Duda, tem que falar do João e tem que falar da Gabi. Mas é isso aí. E lembrar também os pais da Renata, que também estão sempre acompanhando os cultos conosco. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que nós não mandamos alô. Então você que está acompanhando a nossa live, por alguém que compartilhou, nosso agradecimento. Ajude também fazendo com que essa mensagem chegue para outras pessoas, compartilhando. Agora, Euriane vai repassar o próximo culto de terça-feira. Não pode esquecer que terça-feira a gente vai estar pelo Instagram, tá bom? Pelo Instagram às 20 horas, tá ok? E o nosso endereço é na Parquelândia, ali na Padre Guerra, Rua Padre Guerra 1437, tá? Próximo à Regional 3, para quando a gente voltar às nossas atividades, nós vamos estar juntos, tomando todos os cuidados. Quem sabe a gente possa aumentar a quantidade de cultos, mas para isso a gente vai ver como é que a gente vai chegar, né, nos primeiros dias. Mas, amados, vai ser uma felicidade muito grande estar com vocês e conhecer essas pessoas que conhecem o Cleito e através agora conhecendo como pastor, né, não só das Óticas Boris, mas como pastor, né. Isso é maravilhoso, porque vocês estão descobrindo o outro lado do José Cleito Vasconcelos Ponte, né. Então é pela fé, amados, que nós vivemos e se movemos. Então somos gratos por todos aqueles que estiveram com a gente essa noite. Amém? Então, muito obrigado. Menos um dia. Louvado seja Deus. Amamos vocês. Lembrando que é terça-feira e domingo os nossos cultos. Terça-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Fortaleza. O nosso Instagram é Instagram Verbo da Vida Fortaleza ZN. E o YouTube? Do mesmo jeito. Verbo da Vida Fortaleza ZN. E o Instagram? Verbo da Vida Fortaleza ZN. É brincadeira, crente. É bom demais. Louvado seja Deus, irmãos. Então vai lá, compartilha, curte. E já já nós estamos juntos no nome de Jesus. Beijão, beijão, beijão.